Boa tarde, bem-vindos a mais um paleio, desta vez o nosso paleio do mês de outubro. Hoje excepcionalmente online, mas foi a única forma que eu encontrei e o pretexto que eu encontrei para estar com o Marcos Faustini. Marcos, muito, muito, muito obrigado. Sim, um prazer enorme conversar contigo. Obrigado por teres aceito este desafio. E eu começava por fazer só uma breve introdução. O Marcos é daquelas pessoas que não cabem no ou e que preferem, e ainda bem pela sua existência, o i. E o que eu quero dizer é que o Marcos é criador, ele é diretor teatral, é cineasta, é também escritor, é professor e mais uma data de coisas que eu não vou conseguir aqui dizer que ele foi, é e ainda vai ser. Mas é realmente uma pessoa que acrescenta, complementa, e não tem que estar designado e espartilhado em alguma coisa muito setorial. E isso agrada-me como ponto de partida, Marcos. E vamos começar exatamente por aí. Como é que tu chegas onde chegas hoje? E porquê, ou melhor, e qual é a tua visão de cultura e de arte? Se quiseres, podes até recorrer a dois ou três encontros durante a tua vida que tenham sido efetivamente marcantes para tu olhares e fazeres cultura e arte como fazes hoje. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está ouvindo, assistindo o podcast. Eu queria começar dizendo que, para mim, além de uma alegria, é uma honra estar conversando com o Hugo. O Hugo é uma referência no melhor pensamento do papel da cultura no mundo contemporâneo. A ideia de mediação, para além de mediação cultural, de práticas artísticas. O Hugo é um dos que elabora melhor tudo que está acontecendo hoje na arte, além de ser uma simpatia de pessoa, empolgada, viajante. Então, não tinha um convite do Hugo, é uma convocação. Então, para mim, é uma alegria enorme e uma honra estar aqui contigo, Hugo. De verdade, eu admiro muito o teu trabalho desde que a gente começou a conversar, a trocar, e você é uma referência teórica. Eu quero ser você quando eu crescer. Marcos, é um desejo mútuo, portanto, vamos ser bons amigos, que eu acho que isso pode retroalimentar aqui um pensamento e uma ação E tão importante nos dias de hoje, né? eu Obrigado. acho que eu te coloco também nesse lugar de encontro, né? Eu sou do Rio de Janeiro, Uhum. estou aqui no Rio de Janeiro nesse momento, Brasil, mas há um bom tempo que eu trabalho em outros países também, com intercâmbios de metodologias artísticas, né? Que eu acho que eu sou um artista que cria metodologias artísticas. O que são metodologias artísticas? É, São criações de ambientes, de experiências, para que pessoas não artistas também criem ações culturais em territórios, em outros lugares. Eu acho que o papel do artista, esse foi meu aprendizado, um aprendizado muito particular que tem a ver com a minha trajetória. O papel do artista no mundo contemporâneo não é só criar representações. Eu faço filmes, eu faço documentários, ficção, escrevo, faço teatro, mas eu acho que o papel do artista não é só representar Uhum. a sociedade, o mundo, a sensibilidade. O papel do artista também é pegar o modo que a arte pensa e criar ambientes para que outras pessoas façam ações comuns, ações públicas, né? E isso é muito importante. E você, Hugo, mais uma vez, está naqueles que melhor formula e Uhum. pensa sobre essas práticas artísticas. Alguns chamam de práticas artísticas, outros chamam de metodologia, né? E Outros há chamam muitas de designações. arte aplicada, Uhum. mas eu acho que é esse campo onde a arte vai para a vida,
vai para o território, vai para a cidade. Eu acho que esse é isso é uma família da arte, isso não É, existe só de hoje, sim. né? É quase que uma tradição ainda hierarquizada como um lugar menor, mas é uma tradição e eu me sinto muito bem. Ali na minha juventude, né, eu às vezes vou ser diretor de teatro, cinema, documentário, vou escrever. Que artista que você é? Não, eu sou um artista que cria metodologia. Quando um assunto, esse assunto aqui é uma peça de teatro, então é uma peça de teatro, esse assunto é uma ação cultural, esse assunto é uma ação cultural. Essa precisão de entender que cada assunto é, né? Se o Fernando Pessoa se Uhum. transformou em 4 poetas para poder organizar a sua sensibilidade e traduzir para a gente, por que, que a gente também, como artista, não pode pensar Uhum. onde a gente coloca energia em cada questão que aparece para a Sim, gente? sim. Para mim, Hugo, assim, eu cresci na periferia do Rio de Janeiro, venho de uma família popular, e eu cresci no movimento social, Uhum. tá? A gente vem aí de ocupação de terra e arte e política sempre estiveram presentes na minha adolescência, né? Eu faço ativismo por luta por direitos, por necessidade da história da minha família, da minha comunidade e também arte. Eu tive a sorte de terem professores que apresentaram a arte para a gente. Então, acho que arte e política nunca foi uma. Elas duas se apresentaram juntas para mim, né? Não separadas e não como coisas chatas, né? Como E muitas isso na vezes vida, fazemos. de aprendizado, de encontro, de ação, foram Uhum. as maneiras que me ensinaram a pensar, sentir e agir. Sim. Então, todo o meu trabalho ao longo do tempo é de pensar como a arte é uma forma de agir na vida, Uhum. né? Então, eu aprendi a pensar, eu aprendi a agir, eu aprendi a sentir através da arte e da política. Política como forma de agir junto na vida. Uhum. Então, mas para mim tiveram alguns encontros, não vai dar para contar tudo aqui Claro, agora, claro. mas tiveram alguns Queres destacar encontros. assim um ou dois, Marcos? Eu acho que um encontro Era importante. fundamental na minha vida foi com a obra do Milton Santos. Milton Santos é um geógrafo brasileiro, um homem negro, que reinventou o conceito de território, Uhum. né? Ele pensou o conceito de território, o território como não só como uma paisagem, o território não só como lugar, mas o território fruto das disputas de poder e da produção dos sujeitos fazem naquele lugar. Esse Uhum. conceito de território mudou muita coisa nas ciências sociais brasileiras. Ele é um geógrafo Uhum. e esse conceito de território abriu a minha cabeça. Até descobrir a obra do Milton Santos, era um artista de periferia que acreditava na arte como representação, Uhum. né? Representar os pobres. Quando eu descubro o conceito de território do Milton Santos, ali nos anos 2000, eu tinha feito uma peça de teatro e tinha sido um fracasso, e eu já fazia ação social e cultural no território onde eu cresci. Esse conceito de território do Milton Santos, ele abriu a minha cabeça e eu comecei a pensar, nossa, eu posso pensar o território não como um lugar que eu conto histórias sobre eles, mas o território pode ser uma categoria de criação. Eu posso pensar como criar a partir do território. Nesse momento, ao invés de falar sobre o território, E, representar o território num filme, o território pode ser uma categoria de criação. não ser o território um cenário da criação, mas intervir nessa criação, fazer parte dessa criação, não é? E nisso a minha cabeça abriu como artista, como ação, e eu vou te dar um exemplo. Meu primeiro livro, Guia Afetivo da Periferia, eu só escrevi porque eu tinha descoberto o conceito de território, né? E eu escrevi fazendo mapas das ruas que eu andei. É a história de um jovem que circula pela cidade, um jovem pobre nos anos 80, e a percepção dele sobre a cidade. Só Uhum. descobri porque esse conceito de território me tornou escritor. Esse conceito de território, ele Exatamente. me encorajou a escrever. Até então, eu pensava que escrever era botar um abajur, essa imagem burguesa do escritor como iluminado. Quando eu comecei a ver que eu podia escrever a partir de mapas,
fazendo mapas mentais das minhas memórias, foi o território que me deu isso. O território também me deu a minha primeira experiência metodológica, que Muito. foi, ao invés de fazer teatro no palco, ouvir histórias de moradores, essas histórias serem transformadas em cenas, apresentar na casa dos moradores, Uhum, abrir as varandas para as pessoas comerem, conversarem sobre a peça, uhum, e daí eu criei a minha primeira metodologia, que foi o festival Home Theatre. Home uhum. Theatre não de ficar em casa, é que minha mãe dizia que queria. Ah, é teatro igual a ter um home theatre em casa que o som fica bom, teatro 3D, aquela experiência de você ter uma televisão boa dentro de casa. E aí a gente começou a pensar como o teatro poderia intervir na vida e o público Uhum, poderia estar no lugar a partir do conceito de território. uhum, A partir do conceito de território também eu comecei a pensar políticas públicas onde o orçamento fosse territorializado. E quando eu passei pela gestão pública, isso se tornou fundamental nas políticas que eu lutei para implementar, uhum, territorializar o orçamento. O território também me deu uma voz política na cidade, né? Corpo é território, vivência é território. Então, eu acho que eu não seria ninguém uhum, sem o conceito de território. uhum, uhum. E eu tenho o maior orgulho de fazer parte da primeira geração brasileira que começou a falar de território na arte brasileira. Falar, produzir, lutar pelo reconhecimento. Hoje a gente tem pós-doutorados no Brasil Sobre de isso. território, de cultura Claro. e território. A gente tem muita gente falando de território. Então, essa geração que participou da ideia de território, eu acho que território mexeu muito comigo. Um outro Claro. encontro que eu Uhum, tive na vida, que eu não posso deixar de citar, foi uma professora que eu tive ainda na escola pública, eu estudei em escola pública a vida inteira, que era uma professora de língua portuguesa, uma escola de pobres. Ela botava a gente dentro do Fusca dela, abria o vidro e mandava a gente gritar poesia andando pelo bairro. Ali eu comecei a perceber que a poesia não era algo para ficar lendo sério, era uma maneira de se expressar, de agir. Aquilo me deu uma liberdade, porque às vezes a arte chega para a gente como uma coisa normativa, uhum. como algo de conteúdo para te melhorar como cidadão. E Ela ainda rígida, fazia. morta, não é? De alguma forma morta, uma arte morta, não é? Com o qual é muito difícil tu estabeleceres uma relação. Então, eu tive muitos encontros, mas eu diria que esses dois foram muito importantes. Outro encontro foi quando eu passei a trabalhar na Inglaterra com a metodologia que a gente criou aqui de trabalhar com jovens dentro das favelas, Hum? ajudando os jovens a desenvolverem suas ideias criativas e se tornarem lideranças no território, com uma metodologia que fazia com 3 pontos, que é a metodologia que eu criei, que é mais estruturada, que é o meu princípio de trabalho, que se chama a prática da potência, que ela tem 3 conceitos principais, que é potência, rede e território. E essa metodologia foi no intercâmbio, eu trabalho em Londres desde 2011, foi um encontro que a cultura me deu. A cultura é esse lugar que eu pude te conhecer a partir da cultura, por Uhum. exemplo. E eu Eu a pude ti. trabalhar na Claro. Inglaterra a partir da cultura, eu pude viajar o mundo a partir da cultura. Uhum, Então, essa possibilidade de encontro com outras cidades, outros realizadores do mundo, mexeu muito comigo. uhum, Eu tenho uma alegria, e isso a cultura me deu. sim. A Marcos, cultura me deu. é impressionante porque não é. Tu não estás a contar, não é uma narrativa, não estás a falar sobre, não é? Tu estás a falar sobre uma coisa vivida e isso está em tudo o que tu estás a dizer, para além de eu me identificar com imensas coisas no teu percurso, obviamente com as devidas diferenças entre o que é nascer e ser criado na freguesia do Porto, que é a segunda cidade de Portugal, mas que é uma freguesia, uma área da cidade onde viviam as minhas duas avós, onde até hoje continua sem existir um equipamento cultural público. Até hoje, 2025, não é? Então, com todas as diferenças abismais, mas não deixa de ser muito interessante
Quer dizer, eu comecei a entender o que era cultura e arte na escola pública, né? Mas é impressionante entender que a área da cidade que tem o maior número de bairros sociais, que são bairros que foram construídos para realojamento, ah, de, de várias pessoas ao longo dos anos, e muito ali a seguir ao 25 de Abril. Portanto, tem uma quantidade bastante considerável de população e de população de nível socioeconómico baixo, como é óbvio, e a resposta da política pública, a nível da cultura é zero. As iniciativas que existem são iniciativas, privadas e independentes, né, de alguma forma. Bom, Marcos, tu tens trabalhado muito, porque o tempo voa, né? Tens trabalhado muito com jovens, como já falaste, mas também nos últimos anos tens-te direcionado, imagino que se calhar de uma forma orgânica e não intencional, já me dirás, mas para aqueles que eu costumo dizer que estão na melhor idade, que é a maior idade, se ela puder ser vivida com qualidade e com dignidade, né? É muito interessante porque jovens e pessoas mais velhas, e eu adoro a palavra velho, desculpa, não tem, para mim não tem qualquer, era o que eu chamava a minha avó, não tem qualquer tipo de conotação negativa. Claro. E são realmente pessoas, os jovens e os mais velhos, que não têm lugar na máquina produtiva capitalista, né? E por isso, como eu costumo dizer, são pessoas que nós não sabemos muito bem onde encaixar, e, portanto, determinamos, enquanto sociedade, lugares muito específicos para que sejam ocupados pelos mais velhos e pelos mais jovens. Com uma série de percepções totalmente erradas e preconceituosas, muitas vezes. Como é que tem sido este trabalho, com jovens e com as pessoas com mais idade? Olha, Hugo, assim, ótima questão. Ao longo do tempo, né, eu fui, com as realizações, eu fui entendendo melhor uma coisa que. Então, já que a gente inventou esse lugar na cultura, qual é o papel que a gente pode ter dentro de uma sociedade? Identificar um problema, Uhum, e fazer, né, o país olhar para esse problema. O Brasil, eu também fiz 50 anos, eu tenho 53 anos, uhum, né? Eu não sou mais um jovem. E no Brasil, quem faz 50 anos começa a ser jogado para a invisibilidade, uhum, né? Acho que a gente abandonou, sobretudo, a sociedade abandona, sobretudo, quem está entre 50 e 70 anos. uhum. Você tem até política pública para idoso, mas 50 a 70 anos, você é jogado, você vai para a invisibilidade. E eu estou sempre atento, às questões sociais. Como é que a cultura pode chamar atenção para as questões sociais? O Brasil está envelhecendo muito rápido. O Brasil sempre se colocou como o país da juventude, né? E essa mudança no Brasil está sendo muito rápida, sem a gente ter resolvido problemas do século XIX. Uhum. Essa mudança é estrutural. Nós seremos um país de mais velhos nos próximos 10 anos. E aí tem que pensar política pública. Portugal O já que é, não sei se sabes, mas Portugal já é um dos países do mundo com a população mais envelhecida, Marcos. essa é uma questão do planeta, né? Nós somos os Exatamente. velhos do fim do mundo. Né? Somos os velhos do fim do mundo e uma sociedade que invisibiliza, cerceia, as cidades não têm circulação pensada nos mais velhos. Eu costumo dizer que se a cidade melhora para os mais velhos e para as crianças, melhora para todo mundo. Exatamente. Né? É, e aí, de alguma maneira, eu comecei a pensar o que é cultura. Eu estava fazendo 50 anos, não queria ser um guru de juventude, né? E o que fazia sentido para mim também. E estava vivendo na pele essa invisibilidade. Eu digo, então não, vamos criar ação aqui. Eu sei que, né, eu venho de família popular, não vou me tornar um milionário, não tenho esse desejo. Eu sei que eu vou ser um velhinho lutando pelas questões, né? Artista não se aposenta, artista morre. Então eu vou até o final da vida e quero contribuir com o que faz sentido para o que eu estou vivendo. E a desigualdade no mundo, o capitalismo é estruturado, se apontou muito bem, pela desigualdade de gerações também. Ela suga a nossa ideia produtiva,
a idade produtiva, e nos abandona Exatamente. na juventude e no envelhecimento. Uhum. Então, era hora da cultura mostrar um caminho. E a cultura é um lugar fundamental. A gente fez pesquisas, a gente criou metodologias, né, para aproximar as pessoas. Então, a gente entrou num campo de criar um movimento para que o Brasil pense a longevidade. Uhum. Criamos programa na TV, metodologias, criamos mais de 40 núcleos espalhados pela periferia da cidade, Uau. é, impulsionando longevos lideranças culturais. Nós não temos circuito cultural hoje dos longevos. A arte ainda representa os longevos de maneira caricata. Uhum. Então, assim, nós temos muito material. Eu Sim. acho que a longevidade pode salvar a arte e não a arte salvar a longevidade. Então, é muito mais para isso. Então, Sim. me parece que tem um papel aí da cultura, né, que a cultura pode aprender muito, a cultura e a arte pode aprender muito com a longevidade, Uhum. e com os mais velhos, e isso também, essa chegada da cultura na disputa da longevidade, Uhum. porque é uma mudança estrutural na sociedade, pode contribuir com essa luta por direitos, né? É, é, Acho que esse é uma questão muito importante. Acho que a arte, a cultura tem que falar do seu tempo. E Sim. o tempo do Brasil agora é o tempo de pensar o envelhecimento. Nós vamos ter que mudar muita coisa muito rápido. E a Excelente, cultura Marcos. tem um papel. E sem infantilizar, que eu acho que às vezes há muito essa tendência, quando estamos a falar destas pessoas e da abordagem. Bom, Marcos, o tempo é mesmo pouco, 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 mas muito bom, muito sumo. E para terminarmos, Marcos, o que é que tu achas que a cultura e a arte ainda podem hoje, neste mundo em que vivemos uma autêntica praga relativamente aos populismos, aos extremismos, onde temos os desafios climáticos que temos, onde temos também as questões de nos relacionarmos com as tecnologias, com a inteligência artificial. Então, são muitos desafios em simultâneo. Então, eu quando ouço, ai, mas a humanidade nunca esteve tão bem informada. Bom, tão bem informada, não sei, a que nível, né? Do ponto de vista emocional, não sei se nós estamos a viver um momento assim tão informado, né? E portanto, neste ambiente, tu falavas há pouco destes ambientes, de gerar novos ambientes, né? Um, o que é que realmente as artes, as culturas ainda podem fazer, né? Olha, eu acho que pode fazer a gente gostar do outro Hum, e não só pensar em si narcisicamente. Nós estamos num momento em que o capitalismo circula imagens, né? O capitalismo não produz mais nada. Ele tem um esgotamento de produção. Nos anos 70, o capitalismo produzia as coisas para a gente comprar, consumir. Agora ele circula memes, ele circula estilo de vida, e aí a gente só olha para si. A gente só faz performance, a gente quer performar nas redes sociais, a gente fica nesse circuito de consumo que nos deixa ansioso e que não vê o outro é um inimigo. Então, eu vejo que a arte é o lugar do encontro com o outro, da alteridade, uhum, para a gente agir junto, para ouvir o diferente, e o diferente somos nós também, para ter o prazer pelo encontro com o outro, e não o outro como alguém em que eu vou performar diante dele. uhum, É, eu acho que a cultura e a arte também têm um papel, além dessa coisa de melhorar a gente como indivíduo, a gente só melhora quando encontra o outro, uhum. né? E eu acho que está É, todo mundo nesse é nesse capitalismo, embate, não é, Marcos? embate, encontro, ouvir o outro, fazer junto com o outro, não ver o outro como inimigo, né? E acho que a arte, a cultura, que todos nós estamos nos tornando consumidores interativos, o que o capitalismo quer que a gente, o capitalismo quer que a gente interaja. Eu não acho que a gente tem que interagir, a gente tem que fazer junto. E eu acho que a cultura e a arte são um caminho para fazer juntos e sair dessa máquina aqui, o Hum, celular, para a gente fazer junto. Se juntar para pintar uma rua,
se juntar para criar uma coisa no bairro, se juntar para fazer arte, se juntar e fazer junto e não só consumir. As teorias são diversas, as linguagens são diversas, Claro. mas eu acho que esse é o papel, tirar a gente disso aqui, ó, e Uhum, fazer junto, desse celularzinho e fazer junto. Nós não podemos aceitar que a vida humana seja uma vida só de quem consome imagens, uhum, né? Nós somos criadores de vida. E uhum. a vida é um encontro com o outro. A cultura e a arte estão nesse caminho do encontro com o outro. E encontrar o outro radicalmente não é encontrar aquele que se parece comigo. Sim. Não adianta fazer coletivo e só com gente parecida. Isso é um problema grave, não é? Ou seja, Eu as acho que pessoas procuram precisa repensar a cultura para encontrar o o diferente. diferente. Eu Exato. acho que o diferente é mais radical do que o comum. Me interessa mais o diferente, o espaço público, o encontro com aquele que pensa diferente de mim. Eu acho que isso é vida. Marcos, estou muito agradecido. Foi pouco, mas muito bom. Muito obrigado, tá bem, pelo teu Eu tempo, que por esta agradeço. curta conversa. Quanto E a te nós, espero aqui no Brasil. Para quem está ouvindo aí, eu estou tentando trazer o Hugo para fazer um trabalho junto com a inteligência dele, e eu acho que a gente vai conseguir em 2026. vamos trabalhar para isso, vamos trabalhar para isso, Marcos. Quanto a nós, até ao próximo Paleio, agora no mês de novembro, e espero que a vida vos vá correndo bem. Até já.